Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com mais uma sessão ordinária do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, que aconteceu em Brasília. Na ocasião, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, reafirmou a confiança na força da advocacia, na justiça e na democracia. A união da advocacia tem sido o nosso maior trunfo. Em 2022, asseguramos o cálculo correto dos honorários advocatícios, em respeito ao direito fundamental à remuneração justa, mas essa luta está longe de terminar. Devemos nos manter unidos e implacáveis na defesa de nossas prerrogativas, pois elas são a base e o alicerce seguro do exercício pleno e independente da advocacia. É sempre em defesa das prerrogativas que nós agimos, nunca partidariamente, jamais com interesses não republicanos. Nós atuamos sempre sob o manto da Constituição, cujo cumprimento é a nossa profissão de fé. Não podemos nos acomodar porque existem gargalos que não podem ser ignorados. Nos últimos anos, a violência contra advogados tornou-se uma realidade recorrente em nosso país. Ocorreram diversos assassinatos, motivados pela atuação profissional, configurando uma verdadeira afronta ao Estado democrático de direito e ao direito de defesa. Casos como os de Brenda Oliveira, Andréia Teixeira, Carla Silva e outros tantos colegas que perderam a vida no exercício de sua profissão não podem ser esquecidos. Esses episódios tristes e revoltantes devem sempre ser lembrados para que nós nunca esqueçamos que nossa missão é árdua e perigosa. Senhoras e senhores, também estamos empenhados para sensibilizar o Congresso Nacional a aprovar o PL 212/2024, que tipifica o homicídio qualificado contra advogados. O PL 5154/2023, que prevê medidas protetivas para advogados ameaçados e advogadas ameaçadas ou vítimas de violência e coerção. Por meio das iniciativas legislativas, pretendemos combater essa violência absurda que, lamentavelmente, é fomentada por aqueles que praticam abusos contra advogados no cumprimento do dever. Os abusos são inadmissíveis. Não podemos tolerar que autoridades que devam zelar pela lei e pelos direitos humanos, tornem-se protagonistas de atos de intimidação. Outro grande desafio que enfrentamos é o valor proibitivo das custas judiciais, que impedem boa parte da população de exercer o direito de acesso à justiça. A OAB já levantou a voz contra essa barreira, que tira de muitos brasileiros um direito fundamental. Estamos mobilizados para que os três poderes compreendam a gravidade da situação e atuem para corrigir toda distorção. Ainda em seu discurso, Beto Simonetti relembrou o incêndio no prédio do Conselho Federal da OAB, que mostrou a união da advocacia em favor da classe profissional. O episódio do incêndio no prédio do Conselho Federal mostrou mais uma vez que a união da advocacia é nossa principal arma em favor de nossos interesses enquanto classe profissional. Assim como nos unimos para proteger o patrimônio da ordem, precisamos nos manter unidos em defesa das prerrogativas profissionais e da finalidade da OAB, que é representar e defender a advocacia e a Constituição. Falava há pouco com o presidente Ofir, que me rememorou que a última sessão do Conselho Pleno de nossa instituição foi realizada neste plenário há 23 anos atrás. O infortúnio nos trouxe até aqui, o infortúnio nos reuniu. O infortúnio mostrou que nós temos forças para superar todo e qualquer dissabor que nos seja apresentado durante a nossa caminhada. Nosso prédio teve a liberação concedida na última sexta-feira pela Defesa Civil do Distrito Federal, que nos assegurou que não há nenhum dano estrutural. Portanto, as obras serão com autorização da seguradora, que tem empreendido diligências muito presentes, muito próximas e permanentes dentro do prédio. Iniciarão, portanto, agora a avaliação de todos os danos e iniciaremos a recuperação.
mas já sabemos que a restauração de nossa sede levará pelo menos entre 6 e 8 meses. Portanto, essa gestão continuará seguindo firme e unida, mas nós honraremos este plenário histórico a partir de hoje até a última sessão dessa gestão. Durante o pleno, foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração do artigo 106 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. A intenção da mudança é adequar a representação seccional à proporcionalidade da advocacia. Acompanhe. Indicam a base democrática da indicação na realidade da ampliação da participação dos advogados e advogadas em maior número nos conselhos seccionais. Em resumo, quanto aos incisos 1 e 2 do artigo 106 do Regulamento Geral, propõe a ampliação de 10 membros no limite de conselheiras e conselheiros destinados à composição dos conselhos seccionais em todas as faixas proporcionais à quantidade de seus inscritos. Autos distribuídos e incluídos na pauta do Conselho Federal é o relatório do suficiente. Voto. Preliminarmente, considerando a intenção da proposta de resguardo e mais célere desenvolvimento dos trabalhos internos, voto pela admissibilidade da relevância da matéria, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 79 do Regulamento Geral. Quanto ao mérito, esta relatoria incorpora todos os fundamentos expostos na proposição, emitindo voto no sentido de seu acolhimento e consequente alteração dos incisos 1 e 2 do dispositivo em estudo, que passarão a vigorar com a seguinte redação. Artigo 106. Os conselhos seccionais são compostos de conselheiros eleitos, incluindo os membros da diretoria, proporcionalmente ao número de advogados com inscrição concedida, observados os seguintes critérios. Inciso 1, abaixo de 3.000 inscritos até 40 membros. Inciso 2, a partir de 3.000 inscritos, mais um membro por grupo completo de 3.000 inscritos, até o total de 90 membros. Assim, atendendo ao princípio democrático, observando também a necessária participação de um maior número de advogadas e advogados nos conselhos, esse voto acolhe a proposição. Também foi aprovada pelo Conselho Federal da Ordem a criação de protocolo para julgamento de processo ético-disciplinar com perspectiva de gênero e raça no sistema OAB. Detalhes que você acompanha agora. Nesse sentido, as conselheiras federais trouxeram a debate a necessidade, pertinente, diga-se, de que sejam feitos ajustes sistêmicos necessários para que a norma supra-referida pudesse, ao cabo, produzir seus efeitos. O advogado e a advogada deve atuar com perspectiva interseccional de gênero e raça em todas as etapas do procedimento judicial, administrativo e disciplinar, afastando estereótipos, preconceitos e problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre os sujeitos. Artigo 71, inciso 7. Em conjunto com o Conselho Federal e o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça, organizar, promover e desenvolver cursos, palestras, seminários e discussões a respeito de julgamento com perspectiva de gênero, faltou aqui raça, visando a formação da consciência dos julgadores, conselheiros, servidores e membros para afastar estereótipos, preconceitos e problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre os sujeitos. Artigo 55-A. Os procedimentos da OAB observarão a tramitação e o julgamento com perspectiva de gênero e raça, a ser reconhecida de ofício ou por solicitação da parte interessada, caso em que se lhes atribuirá prioridade na tramitação e julgamento. Que eu vejo muita concretização de tudo que era falado, tudo que era que foi sempre defendido. E dizer que a emoção me toma, mas a alegria também. Eu tenho plena certeza que, como esta pauta de gênero, de interseccionalidade, é exemplo para a sociedade, tantas outras pautas, doutor Beto Simonetti, nos traz essa alegria, porque esse enfrentamento ele é feito a muitas mãos. Isso é dado a uma gestão democrática.
Em um marco significativo para a educação superior voltada à advocacia, o ministro da Educação, Camilo Santana, assinou a portaria que cria a Faculdade Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional. Com o credenciamento da ESA Nacional no MEC, a faculdade vai oferecer, além de cursos livres e pós-graduações, cursos superiores de tecnologia nas áreas de tecnologia, marketing e gestão. O que faremos a partir de agora é difundir, ampliar as possibilidades que a escola tem e levar a capacitação necessária para aqueles bacharéis que saem das faculdades, muitas vezes, sem o preparo prático para a advocacia. E essa é a função da Escola Superior de Advocacia. A nossa escola, ela não tem uma finalidade de angariar recursos, ela não é mantida para ser um negócio lucrativo, ela é mantida para ser exatamente esse elo entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a advocacia brasileira. Vossa Excelência nos permite dar um passo extremamente importante e muito saudável para tudo aquilo que nos vetoriza quanto ao ensino no Brasil. Ao longo do tempo, nós combatemos o Instituto do Ensino à Distância nos cursos de Direito, né? O que a Ordem e as narrativas maldosas já saem nas redes sociais e fomentada por algumas pessoas desinteressadas em apoiar o que nós estamos fazendo hoje, o que é muito saudável, de que a Ordem que combateu tanto o curso de Direito em algumas nas plataformas à distância, hoje habilita um curso de Direito na sua faculdade. Isso não é verdade, nós sabemos disso, o nosso conselho sabe disso, mas nós teremos a possibilidade de dar dignidade a muitos advogados e advogadas brasileiras a partir deste passo que Vossa Excelência e o seu Ministério nos permite. Agradecer a sua pessoa, porque compreendeu que era necessário nós avançarmos nesse plano que já era uma vontade muito grande, não só da Ordem, como também da advocacia brasileira. E é neste ato que nós lhe agradecemos. Muito obrigado de todo o meu coração. Hoje, o presidente Beto Simonetti, a gestão do presidente Beto Simonetti, planta, não é, dos mais importantes feitos, né, deixa um grande legado histórico para a posteridade, com a criação desta faculdade ESA. Aqui o que nós estamos tratando, presidente, é garantir a qualidade. Nós não tivemos dúvidas de autorizar a Escola Nacional de Advocacia da OAB, da autorização, porque nós sabemos que o objetivo da escola é garantir a qualidade dos profissionais de direito desse país, que precisa ser melhorado. Portanto, o objetivo é ninguém melhor do que a Escola Nacional, agora a faculdade, tem a expertise, tem o know-how e tem a capacidade de melhorar o aperfeiçoamento desses profissionais da advocacia brasileira. Portanto, meu caro diretor da escola, agora a faculdade, meu caro presidente, nós estamos muito felizes e honrados de estar dando essa autorização aqui hoje, porque sabemos que nós estamos dando um passo importante para a qualificação e para a melhoria da qualidade dos nossos profissionais da advocacia do nosso país. Essas e tantas outras pautas discutidas no Conselho Pleno da OAB, você pode conferir com detalhes no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Acesse oab.org.br e fique por dentro de tudo. O Conselho Federal homenageou as autoridades e instituições que se solidarizaram e contribuíram no enfrentamento do incêndio do edifício sede da Ordem dos Advogados do Brasil. A cerimônia contou com o governador do Distrito Federal e outras autoridades. Estamos aqui reunidos em nome de um sentimento muito maior do que a adversidade que se colocou em nosso caminho. Um sentimento maravilhoso. E esse sentimento maravilhoso é a gratidão. No dia 27 de julho, a sede do Conselho Federal da OAB foi palco de um incidente que poderia ter se transformado em tragédia. Graças a Deus e à ação destemida desses heróis, que hoje aqui estão, os danos foram apenas materiais e irreparáveis. Celebramos hoje, em primeiro lugar, a preservação da integridade física e da vida dessas pessoas. E também celebramos a vitória sobre o fogo, que ameaçou consumir a Casa da Advocacia e da Cidadania brasileira. Quero reconhecer a bravura
A bravura de quem, em meio à crise, estendeu suas mãos e seus corações para nos apoiar. Foram decisivas a prontidão e a eficiência de todos os envolvidos. Os bombeiros, os policiais, autoridades e colaboradores da OAB. Agradeço a diligência das autoridades do Distrito Federal, que não mediram esforços para assegurar que tudo fosse feito em prol da preservação de nossa sede. Faço uma menção especial ao governador do Distrito Federal, o advogado e sempre diretor desta casa, Ibanez Rocha, cuja liderança foi essencial. E também ao secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Dr. Sandro Avelar. Estendo o meu reconhecimento ao superintendente regional da Polícia Federal, Dr. José Roberto Pérez, ao delegado da Polícia Civil, Dr. José Eric de Carvalho, à comandante da Polícia Militar, Ana Paula Barros. A advocacia presta tributo também aos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A esses, eu pediria à advocacia do Brasil que pudesse aplaudir de pé. De forma muito especial, agradecer ao Sandro Avelar, nosso secretário de Segurança, a Ana Paula, nossa comandante, e a todo o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, pelo trabalho que fez aqui no dia do incêndio do Conselho Federal da Ordem, mas também por tudo que eles fazem pelas pessoas que mais precisam dessa cidade em todos os momentos. Então eu estou aqui mais hoje como reconhecimento a esses homens e mulheres que tanto nos ajudam e que a gente preza tanto, não é isso, Sandro? E nós temos aqui muito a agradecer, porque nós poderíamos ter tido aqui uma verdadeira tragédia. E graças a Deus, graças à presença do Corpo de Bombeiros, da Polícia, nós tivemos aqui uma situação debelada de forma muito rápida. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional para você. Não saia daí! A OAB Nacional participou da abertura do 10º Congresso de Processo Civil de Florianópolis. Na ocasião, o vice-presidente nacional da OAB, Rafael Horne, falou sobre a necessidade do aperfeiçoamento da técnica do processo judicial, levando-se em conta as prerrogativas da advocacia. Em Florianópolis, sob a liderança do nosso conselheiro federal Pedro Miranda, fizemos um importante evento nacional, que é o Congresso de Direito Processual Civil de Florianópolis, em que reunimos grandes lideranças do processo civil de nosso país para tratar do tema. E na abordagem que fizemos, tratamos das prerrogativas profissionais, o avanço da tecnologia, a inteligência artificial, o importante papel do advogado nesse momento de transição. E principalmente a defesa de que a tecnologia veio para aproximar e jamais afastar o jurisdicionado e a advocacia do sistema de justiça. Eis porque esse conjunto de prerrogativas construído pela ordem, principalmente nas últimas 3 décadas, há de ser respeitado pelas autoridades para que nós possamos ter um efetivo acesso à justiça. A gente teve o 10º Congresso de Processo Civil de Florianópolis, aqui na ilha, aqui na nossa capital, aqui em Floripa, e paralelamente a gente também teve a etapa de Santa Catarina do Circuito Nacional de Processo Civil, que tem ido a cada um dos estados, a cada uma das seccionais, para debater com a advocacia, com a magistratura, com o Ministério Público, o funcionamento e a aplicação das regras do CPC. A gente reuniu aqui em Florianópolis cerca de 90 palestrantes e um público de mais de 1.200 pessoas, um evento que hoje já está consolidado aqui em Santa Catarina. Então, muito feliz por estar encabeçando esse evento durante esses 10 anos e que a gente possa continuar dando esse trabalho de aprimoramento da justiça, porque nesse tipo de evento a gente consegue reunir parte da magistratura, parte da advocacia, parte do Ministério Público, e é dessa mistura dos atores do sistema de justiça que a gente consegue evoluir. Agora, em agosto, a gente também celebra os 18 anos da Lei Maria da Penha, uma legislação transformadora e decisiva para proteger as mulheres e garantir direitos em situações de violência.
Nesta data, a Ordem reafirma o compromisso com a defesa dos direitos humanos e a promoção da igualdade de gênero. Confira. É uma lei emblemática para a sociedade brasileira, não digo só para as mulheres, mas foi uma lei que trouxe um marco importante no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis de combate à violência doméstica existentes no mundo. Foi um parâmetro muito importante em 2006, porque trouxe uma discussão que há séculos já se tratava, que é a violência praticada contra a mulher por ser mulher, dentro do âmbito familiar e doméstico. Desde 2014, iniciamos uma jornada, então, de construção de espaços de poder para as mulheres. Começamos com 30% dentro das chapas nas eleições, passamos, então, para 50%, a abertura dos espaços e as políticas afirmativas em razão da raça, com um ponto de 30% dentro das chapas, e hoje chegamos com um marco importante, que foi o provimento 222 de 2023, que criou a violência política praticada contra as mulheres. Esse foi um marco importante. Percebemos que gestão após gestão, a Ordem dos Advogados do Brasil tem implementado política para abrir os espaços que são das mulheres. Nós somos 52% da advocacia. Esse espaço de poder, os espaços no Conselho Federal, nas presidências das seccionais, nas caixas de assistência, nas ESAs, nos conselhos seccionais, também podem ser ocupados pelas mulheres. E isso ficou determinado também com o nascimento da paridade. Percebemos que com o novo provimento eleitoral, trouxemos aí um acréscimo de proteção, que foi o combate à violência política nas eleições. Então, se isso acontecer, a chapa que assim o praticou será levada a sair da eleição. Essa foi uma penalidade imposta para poder coibir aquelas narrativas que são criadas para que as mulheres não se candidatem, não se coloquem como protagonistas e como líderes dentro da advocacia. Esse foi mais um avanço conquistado, assim como a nossa lei, que também criou a infração ético-disciplinar do assédio moral, sexual e da discriminação, podendo sim serem processados pelo nosso Tribunal de Ética. Todos esses são avanços, não são suficientes, mas nós estamos caminhando. E todas as mulheres precisam sim estar irmanadas num ponto em comum, para que cheguemos aos nossos espaços com qualidade e sem a presença da violência. O diretor tesoureiro da OAB Nacional, Leonardo Campos, participou da primeira audiência da Comissão de Conciliação do Supremo Tribunal Federal sobre as ações que envolvem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Confira. Uma comissão muito importante criada pelo STF sob a condução do ministro Gilmar Mendes, que visa discutir em síntese a decisão do Supremo sobre o marco temporal. Na sequência, o Congresso Nacional editou uma lei, a Lei 14.721 de 2023, que gerou muita polêmica à luz daquilo que o Supremo tinha decidido. Portanto, diante das várias ações em face da lei criada pelo Congresso Nacional, o ministro Gilmar Mendes, visando socializar e apaziguar a situação, criou essa comissão que visa discutir com todas as partes interessadas, comunidades tradicionais, povos indígenas, setor produtivo, os particulares, os não índios, um consenso para que possamos avançar, ao mesmo tempo, na proteção dos direitos dos indígenas, como também na garantia dos direitos particulares que muitas vezes estão ocupando as terras. Nós teremos uma segunda audiência, agora no dia 28 de agosto. Essa audiência também as entidades todas participarão. Elas poderão, inclusive, conforme o calendário da comissão, indicar expert para serem ouvidos e contribuir com o tema. E a ideia é que possamos levantar toda a legislação, tanto brasileira como comparada, ou seja, do direito internacional, Corte Interamericana e assim por diante, e tentarmos trazer para uma grande mesa um consenso para que não haja ou que pacifique eventual conflito entre a proteção às comunidades indígenas, a proteção ao direito dos indígenas e, obviamente, os interesses daqueles não índios. A revista Justiça e Cidadania, edição de agosto, está disponível para leitura. E a publicação deste mês destaca a proteção de quem protege a justiça. Veja.
Para o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, a busca pela paz, pela democracia e pelo cumprimento efetivo da lei tem se tornado uma tarefa cada vez mais desafiadora para a advocacia brasileira. A proteção à integridade física, constantemente ameaçada, desses quase 1,4 milhão de profissionais, tem sido requisito inegociável ao exercício da profissão. É nesse contexto que a Ordem dos Advogados do Brasil tem se posicionado firmemente perante ao Congresso Nacional, propondo que parlamentares abracem essa luta, que consequentemente é travada em favor da sociedade. Ainda para Simonetti, o avanço dessa atuação tem sido visto a cada atualização que recebemos das comissões, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara colocou em pauta a votação do projeto de lei número 212 de 2024, que altera o Código Penal para incluir a tipificação do homicídio qualificado contra advogados. Além disso, a OAB tem pressionado por mudanças legislativas frente aos crescentes casos de agressões e crimes brutais contra advogados, como o PL, que propõe a criação de medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas por um juiz federal ou estadual ou por uma autoridade policial responsável pelo boletim de ocorrência ou inquérito. Por fim, o presidente da Ordem conclui: a OAB tem trabalhado incansavelmente para garantir a aprovação dessa medida, enfatizando a necessidade de proteção imediata e eficaz para aqueles que defendem os direitos da sociedade. Desde a formulação dos projetos de lei, passando pela articulação política e a mobilização da classe advocatícia, até a pressão constante sobre os legisladores, a OAB tem se empenhado para garantir que esses projetos avancem. O artigo na íntegra você confere em editorajc.com.br. Não deixe de ler. A Escola Superior de Advocacia Nacional promoveu no YouTube mais um debate voltado à inteligência artificial, com destaque aos riscos e possibilidades. A convidada desta vez foi a doutora em Direito e especialista em privacidade e proteção de dados, Tainá Junquilho. Veja. Desde 2018, esse primeiro projeto, e a partir de 2018, muitos outros tribunais começaram a aderir, muito por isso, né, também porque a inteligência artificial, ela traz uma série de, que é o nome da nossa live hoje, né, riscos e possibilidades. Então, ela traz muitas possibilidades, de fato, tanto para o Poder Judiciário quanto para a própria advocacia. Né? Então, ela pode ser usada, como vem sendo usada, para, por exemplo, realização de agrupamento. Então, você forma conjuntos de processos com temas similares, né? E aí a gente já tem, por exemplo, o sistema Atos do Superior Tribunal de Justiça, o BEM-TV do TST, que fazem esse tipo de agrupamento, né? Chatbots de interação dos próprios tribunais, com os cidadãos, em que os tribunais podem interagir com esses chatbots, com os tanto servidores quanto também cidadãos, jurisdicionados, advogados, advogadas, né? Realização de peticionamento inteligente, como já existe no TJ Roraima. Você tem a realização para advocacia, principalmente de massa, né? De predições, né, de análise de predições. Então, o que é uma predição? É você prever resultados, por exemplo, de juízes, né, enfim, de colegiados também. Então, você consegue prever hoje a partir de um conjunto de dados, e por isso que é muito mais na advocacia de massa, como muito provavelmente aquele juiz ou juíza pode julgar, em quanto tempo ele vai julgar a causa, né, muito provavelmente. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!